Fala pessoas, dia 24/3, segunda-feira, mais uma semana começando com muitas notícias, né? Amanhã é um dia decisivo aí pra direita, né? Pra ver o que vai acontecer com o Bolsonaro. Mas antes, lembrando, ajude o canal com o link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, muito simples. E a gente vai começar com isso aqui, julgamento de Bolsonaro no STF. Veja dia, horário e onde assistir. Ex-presidente e outros 7 acusados podem virar réus nesta semana, tá? Você pode assistir no TV Justiça, né? Canais do STF também, às 9h30, às 2h e uma na quarta, dia 26, às 9h30, tá? Então tem tudo aí passando, o pessoal vai assistir. Jantar de Moraes e figurões da República revela a dura realidade a Bolsonaro. Aí o pessoal fala que aqueles jantares, aqueles encontros com Moraes já indica que a coisa não está muito boa pro Bolsonaro. Mas vamos esperar, até porque Valdemar fala que o julgamento pode aumentar potencial eleitoral de Bolsonaro, né? Uma coisa que é sim uma possibilidade, a gente sempre fala, né? Chama mais atenção. Só que, dependendo de como for as coisas, ele não consegue ficar elegível, uma coisa que ele tá buscando tanto, tá? Nunes Marques pede vista e adia julgamento de Carla Zambelli no STF. Carla Zambelli aí também está com problemas. Bolsonaro hoje, no Inteligência Limitada, disse que a culpa dele não ter sido eleito foi da Zambelli, foi aquele caso da arma, tá? Nunes Marques pede uma vista, adia julgamento, uma coisa meio inusitada, né? Mas não é só isso, o Fux também pede vista em julgamento da Débora, né? Que é o caso aí da questão do batom na estátua, né? Perdeu o Mané. Dino acompanha Moraes e vota para condenar a mulher que pichou a estátua. Então teve 2 votos, do Moraes, do Dino. Fux chegou e deu uma pausa para analisarem o caso, né? A gente não sabe como vai ser daqui para frente, mas muito provavelmente deram uma pausa para analisar a situação, né? Toda a questão do barulho é meio que para desidratar todo o movimento, né? A revolta popular. A anistia tem aval de ao menos 1/3 da Câmara, mas apoio cai ao incluir Bolsonaro, tá? Então toda a questão já de anistia, dizem que quando tá aí chegando no caso do Bolsonaro, o pessoal já não apoia tanto. Aqui a Folha de São Paulo fala que jornalistas da Folha sofrem ataques, porque a fotógrafa, né, a jornalista, tem toda essa questão aí que o pessoal está se movimentando. A revolta nas redes sociais é muito grande, porque o pessoal, o que acontece? Eles veem, como apareceu, né, a policial na Globo lá com a Patrícia Poeta, mostrou uma ficha gigante do cara que está sempre sendo solto, e pessoas que fazem, por exemplo, essa questão aí do batom na estátua, fica 14 anos, né, 14 anos presa. Então isso aí começa a gerar muito falatório, não só nas redes sociais, na mídia e até mesmo o Estadão, a opinião do Estadão. Diz, Moraes condena a cidadã que nem sequer deveria ter sido julgada pelo STF a 14 anos de prisão por uma pichação com batom, num flagrante exagero que desmoraliza o judiciário, tá? Então o Estadão já dando aí uma opinião contrária ao que sempre falou. E olha só como o pessoal que está acostumado com o Estadão responde. Que opinião infeliz. Parabéns para o judiciário. Democracia é tudo. A punição para quem participou de uma tentativa de golpe de Estado deve ser dura e exemplar. Olha quantas curtidas. O estragão distorce a informação. Cuidado ao ler esse jornaleco. Mas você percebe que existe aí uma movimentação, tanto da Folha, Estadão, Veja, diferente do que era no passado. Porém, as coisas no judiciário são muito rápidas. Folha diz aqui, trama golpista no STF tem ritmo 14 vezes mais rápido que em mensalão. É claro e notória a diferença dos casos aí em relação ao que aconteceu no 8 do 1 com o resto das penas em todos os crimes no Brasil, tá? E aqui tem, ó, o maior temor de Bolsonaro ao saber da permanência de Eduardo nos Estados Unidos é o capital político, porque ele vai ficar visto como alguém que fugiu. Então Bolsonaro ficou preocupado em relação a essa postura do Eduardo, que conversamos em vídeo exclusivo, o último aí, tá? Kassab admite que pode disputar o governo de São Paulo se Tarcísio se lançar a presidente. Coincidentemente, hoje teve aí a participação do Tarcísio e Bolsonaro no Inteligência Limitada. Até algumas pessoas ficaram revoltadas nas redes sociais, dizendo, peraí, você tá num momento tão delicado, dando aí essa possibilidade do Tarcísio crescer nessa situação. Mas enfim, tanto faz. Aqui o Kassab também está empolgado com a situação toda. Então já existe com certeza absoluta na questão do Centrão uma alegria, uma felicidade em saber que Tarcísio pode ser presidente. Não mais o Kassab, porque ele aí se jogaria na questão de governo para São Paulo, tá? As 2 missões que Lula confiou ao comandante José Dirceu, diz aqui, né, a Veja. O que acontece? As 2 missões são bem simples, que Zé Dirceu seja deputado, que ele concorra, e também uma tarefa de unir o PT, porque como a gente vai falar aqui,
falamos em vídeo exclusivo, existe todo um plano de união do PT e da esquerda, porque eles não vão desistir porque o Trump chegou. Na verdade, eles vão para o enfrentamento. Uma coisa clara que ficou com as palavras do Lula contra o Trump. Dilma é reeleita para o Banco do BRICS após aval de Putin, então Putin adorou a Dilma, né? Então ela vai de novo aí mais 5 anos da Dilma para frente do BRICS, que já se reúne com o MST, então você percebe uma união cada vez maior na esquerda, com a chegada do Trump, eles vão ninguém soltar a mão de ninguém, né? Reeleita no Banco do BRICS, Dilma confirma a ferrovia transoceânica para ligar ainda mais a China com o Brasil, para a preocupação dos Estados Unidos, e Mota, Alcolumbre, JBS, CUT, Força Sindical, todos, Lula leva todos para o Japão, né? 17 políticos e 100 empresários, o pessoal fala até muito do tênis que foi aí do Lula, que custa muito caro, mas olha só, quem está do lado, ambos, né? Que muita gente da direita aí viu sendo até meio que apoiada, está aí simplesmente do lado do Lula, né? Haddad diz que tudo caminha para Lula ser candidato à reeleição, então aquele papo que não estava mais, você percebeu um desânimo entre a esquerda aí, aparentemente já estão voltando, estão simplesmente todo mundo segurando a mão de todo mundo para enfrentar o Trump e para ir para 2026, porque nomes a esquerda também não tem, né? Eles ficam muito, vamos dizer, à mercê de apenas ter o Lula, né? Então eles vão tentar realmente isso, né? Mesmo com a idade avançada do Lula. Só que aquela coisa, imagina mais 4 anos de Lula com transportadora dos Correios que ameaçam parar por falta de pagamento. Então a gente tinha toda aquela possibilidade de uma privatização dos Correios que nunca aconteceu e agora a gente vê problemas sérios, né? Ou, por exemplo, estratégia do Carrefour para lidar com a escassez de mão de obra, diz aqui a Veja. Só que peraí, escassez de mão de obra, e quando você vai ver aqui a atualização em nota, a rede diz que a informação de reestruturação não procede, tá? Ou seja, na verdade o Carrefour não falou, não tá faltando nada, mas eles vão entregar esse tipo de notícia. Não sei se foi um engano ou não, mas olha só, mais coisas para provar que Lula, com certeza, mais 4 anos fica complicado para o Brasil. Margarete pede apoio para a cultura e taxação de streaming. Então, 6% aí taxando o seu streaming. Ou, ministra da Cultura afirma que não cometeu irregularidade ao receber mais de R$600 mil por shows durante carnaval. Tudo na legalidade, na visão deles, tá? Quer falar de dinheiro? Vamos lá. Emendas parlamentares terão 50 bilhões, tá? Não esquece o 0,4 ali, que é muita grana. Em 2025, orçamento maior que o de 32 ministérios. Então você imagina aí, tudo que está acontecendo no Brasil, o dinheiro simplesmente indo para essas emendas, imagina a felicidade, olha o sorriso. Lembre-se, toda vez que esse pessoal está sorrindo, com certeza muita gente no povo está chorando. 50 bilhões, você sabe o que é bilhão? Sabe o que é 50 bilhões? Pois é, olha aqui uma lista para você ver aí como é separado aí, o PL com 7 bilhões, MDB com 6 bilhões, União com 3, PSD com 1, Podemos com mais 1, isso aí bilhões e bilhões de reais. Então é muita grana, tem um monte de dinheiro aí sendo jogado e com certeza o povo cada vez pior. Tá? Porque compras em sites como o Shein e AliExpress vão ficar mais caras a partir de abril. Aí a gente vê um aumento do ICMS de 17% para 20%, sendo que, sinceramente, acho que poucas pessoas ainda compram no AliExpress. Na Shein pode ser que aconteça aí uma compra ou outra, mas com certeza o número de compras diminuiu drasticamente. E Alckmin defende retirar alimentos e energia do cálculo da inflação. Assim fica fácil, pô. Então você vê a inflação subindo. Ah, peraí, tira isso aqui, tira aquilo outro, aí tá tudo certo. É assim que funciona? Aparentemente sim. Falando um pouquinho mais de dinheiro, mas pouco menos. João Campos compra livros superfaturados, R$ 1.690 a unidade. Aí a gente vê essa lista. Então o material didático do aluno é o seguinte, R$ 58,00, que vem um livro do aluno do primeiro semestre, do segundo semestre, um livro da família, uma jogateca, kit de jogos, a caixa e embalagem. A diferença do material para o professor, que custa a diferença de R$ 3.438, olha a diferença de preço, é que vem mais 2 livros, né? Mas não vem embalagem, mas vem mais 2 livros e tem esse preço. Com certeza, Metrópolis deve ter se enganado, porque esse prefeito sempre curtindo o carnaval, tão feliz, tão jovial, será que ele se enganaria dessa forma, né? Mas enfim, vamos falar de coisa um pouco mais séria. Presos custam de 1.000 a 4.000 por mês a estados. Ainda falando de dinheiro, mas questão de segurança. O Brasil, ele gasta tanto quanto os Estados Unidos em prisões federais. Então a gente fala de valores aí de 40 mil por mês. Tem presídio nos Estados Unidos que gasta menos.
Pois é, falando em presídios, olha só que interessante, indo um pouco mais para internacional. Porque El Salvador de Bukele abriu aí a prisão pro Trump. Muita gente se pergunta por que está recebendo venezuelanos lá. Por que ele está recebendo? Porque ele vai ganhar uma taxa. Então os Estados Unidos está pagando para o Bukele ter aí, usar, né, de todo esse aparato, essa prisão em El Salvador. E Maduro chama prisões em El Salvador de campos de concentração. E a gente fica se perguntando pro Maduro, né? Pelo menos eles estão aí numa prisão. O Oscar Pérez está onde, Maduro? Onde está? Alguém lembra dele ainda? Pois é, né? Mas olha só o que o Trump está fazendo. O Trump anuncia o desenvolvimento de um novo caça invisível de sexta geração, batizado de F-47, que provavelmente vem o F-47 dele é o presidente número 47 dos Estados Unidos. Ou seja, é um nome já que ele seria dele e que você pode muito bem ligar com aquele nosso vídeo do Libertas Nova que a gente falou que ele está seguindo os mesmos passos dos republicanos dos anos 90. Fabricação de caça mais letal já criado enviou uma mensagem direta a aliados e inimigos do governo Trump. Os anos 90 era o quê? Os Estados Unidos mostrando para os russos que eles não estavam para brincadeira, né? Para os vermelhos que eles também estavam avançando, obrigando aí os inimigos do Trump também a avançar. E lembrando que os Estados Unidos é reconhecido por fazer caças bem versáteis e poderosos, como o F-22 Raptor, tá? Que depois foi substituído pelo F-35 Lightning II, que não foi tão bem recebido. Ele tem algumas versões, que tem o F-35B, que ele tem uma forma de subir, né? Ele consegue decolar como se fosse um Harrier, o antigo Harrier Jump Jet. Então, os Estados Unidos agora, ele não foi tão bem recebido o F-35, com o F-47, pelo visto o Trump vai começar aí crescer militarmente para cima dos seus inimigos e aliados, tá? E não para por aí, que Trump revoga acesso a informações confidenciais para Biden, Kamala e Hillary e diversos outros oponentes, porque quando o cara sai do governo, eles ainda têm acesso para saber o que está acontecendo. Nesse caso, o Trump inteligentemente simplesmente pega todo esse pessoal que estava tão próximo dos globalistas, que fizeram tanta cagada nos Estados Unidos, ele vai falar assim para eles: vocês não vão ter mais acesso para poder fazer seus planinhos. Então o Trump está realmente muito empenhado em fazer as coisas certas para o seu governo. Trump anuncia a tarefa de 25% a países que comprarem petróleo da Venezuela, já também bloqueia o pessoal que fica aí sustentando a Venezuela, sem falar da questão dos criminosos que está mandando para El Salvador. E negacionismo de Trump desencadeia a corrida para salvar 45 bilhões em acordos climáticos. Também essa questão de acordos climáticos, tal, vão chamar ele de negacionista, mas ele está simplesmente cortando todos os projetos globalistas que estavam tão potentes, tão assim avançados aí no governo Biden, tá? E olha só o que está acontecendo no Canadá. Novo premier canadense convoca eleições antecipadas para enfrentar o Trump. Ou seja, é mais ou menos o que aconteceu com a França, tá? Então, na França a gente viu uma reviravolta absurda lá, a esquerda venceu. Nesse caso, o premier canadense ele quer fazer, ele vai chamar novas eleições para as duas casas, que é a baixa e a alta, que para ele confirmar que ele tem poder, para não ter nenhuma instabilidade. Só que é muito perigoso, porque pode ser um tiro no pé, como falaram da França. Só que na época da França não tinha Trump. Então o Trump agora, vamos ver se ele tem esse poder de influência o suficiente para fazer o Canadá evitar que o premier colocado para substituir Trudeau e ter mais força, se ele consegue fazer as casas não darem tanto poder para o premier. Mas tem muita coisa para ver. Caras, como eu falei para vocês, vão se defender o máximo que pode. E olha só como o efeito Trump, na minha opinião, tá? Mudou a situação da Coreia do Sul. Tribunal da Coreia do Sul derruba impeachment de premier ou restaura como presidente interino, tá? Tribunal da Coreia do Sul anula impeachment de premier e o restabelece como presidente interino. O cara que seria preso está voltando, porque teve manifestações e você vê a Coreia do Sul com várias bandeirinhas americanas. Lembra quando eu falei que esse presidente, a situação estava muito estranha e eu achava que existia uma espécie de revolução ali acontecendo? Pois é. Trump chegou e aparentemente, na minha opinião, a coisa mudou um pouco. Claro que a esquerda, como sempre, faz movimentos do tipo, incêndios florestais matam 4 pessoas e deslocam milhares na Coreia do Sul. É impressionante quando a esquerda perde e começa as coisas pegarem fogo, né? Mas de qualquer forma, tá aí. Ele tá fazendo esse movimento, ele voltou aí e vamos assistir a situação. Eu acredito que movimentação Trump, inclusive, por exemplo, um policial aí de Nova York, o sargento, foi suspendido, ele foi afastado por estar espionando para os chineses, tá? Então, aos poucos vão aparecendo coisas que antes não aparecia, né? Você não via essas coisas na mídia. Ainda mais no governo Biden, nunca apareceria. Agora aparece por causa do Trump. Claro que a China vendo um negócio desse fala. Primeiro-ministro chinês alerta sobre crescente instabilidade global. Claro que para eles é instabilidade. Por quê?
Estados Unidos, economicamente falando, está começando a se posicionar e evitar o crescimento do BRICS e a anulação que eles querem fazer do dólar, tá? Então por isso que vamos chamar aí de, vamos dizer, instabilidade, tá? Lembrando, coisa woke também que tá caindo, porque Branca de Neve pode ser o último suspiro woke da Disney. Por quê? Porque ela tá com a nota 2 no IMDb. É o pior filme da história do MDB. Pior até que Dragon Ball Evolution, que é nota 2,5. Pois é. O pessoal não consegue mais aturar o woke e todo mundo percebe isso. Está acabando, tá? Falando em questões internacionais, olha que coisa mais estranha. Exército abre consulta para comprar drones capazes de disparar mísseis, bombas ou granadas. Então você vê o exército fazer esse tipo de consulta, sendo que a gente não tem nenhum tipo de conflito. Será que isso aqui é algum planejamento para o futuro? Preocupações. Voltando um pouco para o Brasil, para a gente finalizar o vídeo. O Brasil tem mais de 700 mil pessoas desaparecidas nos últimos 10 anos. Como a gente conversou em vídeo exclusivo, tem muitos dados de pessoas que seriam o quê? Homicídios que não são relatados, que não são colocados no número geral. Então essas 700 mil pessoas desaparecidas, boa parte delas podem estar já falecidas. Então a gente tem um Brasil com uma insegurança muito grande, tá? E é uma preocupação enorme que a gente sempre defendeu aqui nesse canal. Cerrado perdeu mais área nos primeiros anos de Lula que com Bolsonaro. Isso aqui ficou claro, porque o Bolsonaro era um Nero e agora que tá tudo pegando fogo, simplesmente cadê o Leonardo DiCaprio? Sumiu, desapareceu. Estranho, né? Inflação em alta muda as cestas e já retoma hábitos de compra da recessão de 2016. Pois é, da época Dilma, do estrago que a Dilma fez. Estamos voltando exatamente o que era. Porque o Lula está acelerando e a gente está indo para o buraco muito mais rápido. Por que mais rápido? Porque a gente saiu de uma questão da pandemia. Já quebrou o país de certa forma. Aí chega um Lula e logo em seguida é para quebrar tudo mesmo. E para finalizar, a União Brasil pressiona Caiado a suspender pré-candidatura ao Planalto. Como a gente estava conversando, o plano do Caiado era o quê? Pegar o Gustavo Lima e fortalecer o seu nome, expandir, pegar uma carona no sucesso do Gustavo Lima para mandar o seu nome para o Brasil, né? Caiado que não tem esse alcance nacional. Claro que aí a União Brasil já começa a ver novos rumos, novos planos e ele vai ficar de fora muito provavelmente. Era questão de tempo, depois ver que Gustavo Lima pulou fora. Alguém chegou no Gustavo Lima e falou, olha, mudar os planos, fica de boa que a gente tem outros planos. Tá? Pessoal, muito obrigado pela sua visita. Lembre-se, tem link da Amazon. Clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. Estamos aí praticamente todos os dias. Não olhe para o número de inscritos. Não olhe para o número de inscritos do canal, porque não podemos desanimar. Estamos juntos, a gente se fala. Muito obrigado, a gente se fala. Até mais.